Bom dia. Oi, bom dia. Seja bem-vinda, minha querida Kelly. Que Deus te abençoe, viu? Muito obrigada por tua contribuição aqui conosco, da Fraternidade Eurípides Barçanufo. Que bom. Que assim seja. Obrigada, Michele. Também estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Muito bom. Laços, como diz a música, né? Reencontros fortes. Muito fortes. Encontros com Jesus. É o encontro com Jesus. Ah, que lindo, Kelly. Olha, Kelly, a vida vem nos entrelaçando, né? E a gente vai se encontrando, a gente vai se reencontrando, Eurípides vai nos unindo, e Os não tem, caminhos e não tem distância, né? é isso. Muito feliz também, Michele. E especialmente nesse culto das 9 horas, né? Que para a gente significa muito em sacramento, tanto no Colégio Allan Kardec quanto no Recanto da Prece. Então, é uma referência existencial, assim, para a gente. Então, É. eu fico muito feliz. Ai, para nós também, viu? Para nós também. Bom, meus queridos, a Kelly Martins, ela é natural de Sacramento. Que delícia, né? Atualmente ela mora no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, que eu amo, viu, Kelly? E ela participa da Oficina de Estudos da Arte Espírita, que é uma casa espírita que já tem 15 anos, com referência muito forte na arte espírita, que linda. A Kelly é mãe da Cecília, da linda Cecília, que é a carinha da mãe. É assim. E o seu esposo é o André. Que Jesus abençoe essa família, viu, querida? Assim seja. Obrigada, Michele. Nós vamos fazer a nossa prece. Bom dia, Sônia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Vânia, querida. Os amigos de Epitácio. Marcos de Pindamonhangaba. Sônia, de onde você é, Sônia? Eu não lembro, Sônia. Os amigos estão chegando. Nós vamos fazer a nossa prece. Vamos juntos elevar os pensamentos. Mentalizando o nosso Senhor Jesus, o nosso mestre amigo. Divino Senhor, rogamos a vossa presença em nossos lares neste momento, que possamos todos que nos reunimos no Evangelho, no culto do Evangelho das 9 horas, em diversas partes do planeta, que nós possamos nos reunir em torno de vossa luz, de vosso amor, e que possamos fazer luz também em nossos pensamentos, nossos sentimentos, que a nossa consciência se expanda para que possamos bem compreender o vosso Evangelho em nossa vida, para praticá-lo, aplicá-lo a cada momento, a cada esforço, a cada luta, a cada alegria, próprios do dia a dia na terra. Senhor Jesus, que possamos nos reunir em torno das vibrações amorosas do nosso querido Eurípides, no qual lembramos hoje com tanta gratidão. E pedimos que esta oração possa adentrar os lares que necessitam, levando o bálsamo do alívio, que os bons amigos espirituais socorristas possam amparar, reerguer e socorrer. Divino Mestre, precisamos muito de vós. Sabemos que o Senhor está conosco a cada passo da estrada. Rogamos, Senhor, nos ensine a estar convosco, hoje e sempre. Se conosco, Mestre, que assim seja. Ótimo, meus amigos. Sônia de Barra Mansa, a Sônia do Rio de Janeiro também, que bom. Leila, bom dia, mais uma mineirinha. Hoje, então, a nossa querida Kelly vem trazer para nós a lição do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, quem quiser acompanhar, é o capítulo 6 do Cristo Consolador, o jugo leve, o item 1 e 2. Querida, com você. Tá ótimo, Michele, muito obrigada. Então, vamos à leitura. O capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas,
perdas de entes queridos, todos têm sua consolação com a fé no porvir e com a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida ou que duvida simplesmente, as aflições pressionam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem amenizar a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Todavia, Jesus põe uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é leve e essa lei é suave, visto que impõe como dever o amor e a caridade. Então, essa passagem escolhida para o dia de hoje é uma passagem muito profunda, né, Michele? Linda, profunda. Porque ela vem após, né, é bom sempre situar no Evangelho onde que está essa passagem, né? O que precedeu, o que foi construindo o nosso raciocínio, a nossa reflexão, para que pudéssemos chegar até o capítulo 6, né? Nesse momento, quando chegamos no capítulo 6, a gente já teve, né, Kardec já nos trouxe toda uma construção lógica, né, para que a gente pudesse entender esse jugo, né, leve, e o Cristo sendo esse consolador. Ele já falou para a gente no capítulo 1 sobre a nova era, né, que não veio destruir a lei, mas dar cumprimento a ela, falou do reino de Deus, falou das moradas, da reencarnação, e no capítulo 5, que precede a esse, fez uma larga explanação a respeito das aflições, né? Bem-aventurados os aflitos. O capítulo mais longo, né, que nós temos no Evangelho, é o capítulo 5, em que ali a gente tem toda uma descrição das causas atuais, das causas anteriores, que a felicidade não é desse mundo, o que seria felicidade e infelicidade, né, a infelicidade real, e fala sobre o sofrimento, bem mal sofrer. Tudo isso é pré-requisito, digamos assim, para que a gente entenda no capítulo 6, o Cristo Consolador, esse item especialmente do jugo leve, porque contrariamente ao que veio do capítulo 5 mais longo, né, esse item especificamente talvez seja um dos menores do Evangelho, entre os menores, né, o jugo leve. Então, para a gente começar a entender um pouquinho, porque apesar de sucinto, ele é extremamente profundo, né, nos traz muitas reflexões, a começar pelo título que ele traz para a gente, o jugo leve, né? É importante a gente entender o que é esse jugo, né? É um conhecimento, a gente sabe, talvez, que no sentido jugo, no sentido de opressão, né, de coerção, é um sentido já mais comum, mas também tem um sentido antigo que nos interessa retomar aqui para entender essa proposta, né, de Jesus, mostrando que esse jugo dele é leve. Lá na roça, né, em Santa Maria, a gente tem oportunidade de ver já no museu, mas a quem ainda tem algumas memórias, né, do contexto rural, já de ter ouvido falar, ou visto falar dos carros de boi, né? Então, o jugo é aquela madeira que prendia os bois para servir, né, como puxadores do arado, né, da carroça. Então, aquela madeira, ela pesa nos ombros do boi, né? E ela tem uma função, que é direcionar o animal e, ao mesmo tempo, ao atrelá-lo, permitir que eles sigam no mesmo compasso, sigam juntos, né? Então, o que seria, né, do ponto de vista espiritual, esse jugo que nos serve para dar direção, que nos serve para alinharmos-nos ao Evangelho de Jesus, né? E sermos úteis, porque é isso que faz do rebanho, né? O rebanho que fica ali pastando, ruminando muitas vezes o que já ingeriu, mas que fica ali ruminando, naquele momento passa a ser útil ao trabalho. Então, o jugo, essa peça de madeira, é um símbolo de trabalho. E quando Jesus nos convoca, né,
a esse vinde a mim, porque meu jugo é leve, é um convite de trabalho, é um convite de movimento, né? Então, esse jugo com Jesus, esse jugo que pesa tanto, com Jesus ele vai se tornar mais leve, né? E por que que vai ser mais leve? Vamos refletir um pouco sobre isso. A gente pega o primeiro trecho, né? Eu acho bem interessante a gente, quando estuda o Evangelho, né, e qualquer texto do Novo e do Velho Testamento, a gente tentar entender as palavras que estão ali, porque nada é por acaso, né? A gente pensa hoje a facilidade que nós temos de comunicação, antigamente não era assim, era muito custoso do ponto de vista do sacrifício, desculpa, e financeiro para se registrar alguns conteúdos. Então, o que está registrado nos evangelhos, por exemplo, era muito importante, era o que precisava estar. E aí, quando a gente tem a expressão vinde a mim, né, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviareis, vamos pensar nessa palavra do vinde, né? Vinde é um convite, né? É um verbo no imperativo. Ele tem, ao mesmo tempo, uma ordem, né? Vinde, vem aqui. Tem uma ordem no imperativo, mas é um convite também. E se é verbo, ele pede uma ação. Então, é um convite ao movimento, né? Que venha até mim. É um convite a agir. E esse convite é direcionado a quem? A todos que estão aflitos e sobrecarregados. Só que aí é curioso, né? Hoje, no nosso mundo, sobretudo nos últimos tempos, quem de nós não está aflito? Quem de nós não está sobrecarregado? E aí a gente é importante refletir, porque esse convite foi feito, mas tem direcionamento a todos que. Então, ele limita um círculo de ação a esse todos, porque nem todos estão aflitos e cansados ao mesmo tempo. Porque a aflição assola, sim, o planeta Terra, é uma característica ainda do nosso planeta, né? Todos que estão aqui estão aflitos, sobrecarregados, sim, mas cansados, será? Né? A gente refletir, porque quando a gente cansa verdadeiramente, esgota algo, a gente busca outra atitude, outro comportamento. Se eu trabalhei muito, estou no limite das minhas forças, eu busco me sentar, dormir, né? Quando a gente chega no limite das nossas forças, a gente muda o comportamento, porque chegou ali e não deu mais. Então, a gente acredita, sim, que todos nós que estamos no planeta Terra estamos em aflição, estamos sobrecarregados pelo peso dessas aflições, mas talvez não estejamos todos cansados ainda, esgotados, cansados de sofrer, né? E Jesus dirige esse convite a quem está nesse momento, né? Nesse momento cansado desse jugo, desse domínio que as aflições exercem sobre nós. E aí ele faz uma promessa: venha que eu ofereço alívio, eu vos aliviarei. E é interessante isso, porque Jesus não nos promete retirar a dor, né? Ele fala, vem que eu vou deixar isso mais fácil, mais leve, mas não vou necessariamente retirá-lo, porque ele sabe da utilidade da dor. E mais à frente um pouquinho nós vamos nos debruçar para falar mais sobre a dor especificamente. Mas por enquanto vamos ainda pensar nessa ideia do movimento, né, que o vinde nos convoca. Se a gente remete ao Evangelho, nós temos aí vários exemplos, várias passagens daqueles que buscaram Jesus nesse processo de movimento, né? Inclusive com algumas simbologias. Paulo, que estava na estrada de Damasco, essa estrada que simboliza, né, esse movimento, esse deslocamento, né, de um lugar que não serve mais para ir ao outro. Então, a gente também tem os discípulos na estrada de Emaús, né? Cleófas e outros buscando, sofrendo, porque Jesus estava ali, eis que nós tínhamos o peregrino o tempo todo ao nosso lado e não víamos, né? Então, a gente tem algumas referências, temos Maria de Magdala, né, que vai ao encontro do Cristo, Zaqueu, o cego de Jericó, que incomodava porque ele queria encontrar Jesus, a mulher com fluxo de sangue.
Então, temos vários exemplos do Evangelho mostrando para a gente esse movimento, o sair de si. Inclusive, nas duas parábolas, a parábola do filho pródigo, que aí quando o filho que sai se esgota da aflição, porque ele passou por um tempo pela aflição e ainda não tinha chegado ao esgotamento. Quando ele chega nesse esgotamento das aflições, que o cansaço realmente bate, ele lembra do pai e faz o caminho de volta, né? Que é tão bonito. A gente também tem na parábola dos dois filhos da vinha, né? Em que o pai convida os dois filhos para ir trabalhar na vinha. E aí o primeiro filho fala para ele: não quero trabalhar na vinha. E depois ele se arrepende dessa fala e vai ao trabalho. E o segundo filho fala: ok, eu vou, mas no final das contas não vai. E aí Jesus, contra essa parábola, pergunta: quem que foi que atendeu o pedido do pai? Aquele que no primeiro momento negou, mas no segundo arrependido foi e trabalhou na vinha, ou aquele que disse que ia e não foi? O que disse que ia e não foi, ele ainda não chegou no limite do cansaço dessas aflições, né? Então, a gente percebe sempre no Evangelho esse convite ao movimento, a esse sair para ir até Jesus. Jesus falava: traga as crianças até mim, deixe-o vir até mim. Então, ele sabia que essa simbologia mesmo do vir era porque Jesus estava ali tranquilo e não queria ir ao encontro deles? É claro que não, né? É porque esse movimento ficaria registrado para a gente para sempre, né? Como a importância desse ir ao encontro, que exige uma atitude, uma mudança mental de comportamento nossa, né? E aí depois ele continua: tomai meu jugo sobre vós, e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas. Esse tomai, né, tem uma ideia assim: pega, segura, aceite o meu jugo, né? Ou seja, aceita ser meu servidor. O jugo, ele nos curva, né? Ele nos coloca numa postura de servir. Então, quando Jesus fala: tomai o meu jugo sobre vós, ele está pedindo: aceita ser meu servidor fiel, e eu caminharei contigo, né? E saia da margem, venha para a minha estrada. E é esse o convite, né? E aí ele continua: aprendei comigo, que sou dócil e humilde. Gente, é tão importante a gente refletir em cada palavrinha, porque é de uma riqueza, né? Aprendei. O verbo aprender não precisa ser muito experiente nas questões espirituais para a gente entender que só se aprende alguma coisa com esforço, com tempo, com dedicação. Toda a vida de todos nós demonstra isso, as conquistas que nós fizemos no período escolar, acadêmico, profissional, é uma prova disso o tempo todo. É uma equação muito simples, né? É esforço mais persistência, mais tempo, igual aprendizado. Essa equação é muito simples na vida material e ela se repete na vida espiritual. Então, quando Jesus fala: aprendei comigo, ele está pedindo esforço, persistência e tempo ao meu lado, para que você aprenda a minha lei. Aprenda comigo, a lei de Deus que eu venho ensinar. Aprenda comigo, né? E aí ele continua: porque eu sou dócil, brando, né? Algumas traduções trazem a brandura. Sou dócil e brando. E aí a gente vai lá no capítulo 9, né, do Evangelho: bem-aventurados os brandos pacíficos, né, os brandos, os dóceis, porque possuirão a terra, e os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. É o reconhecimento dessa paternidade, ser brando, assim, você vai reconhecer, ser reconhecido na sua paternidade e herdará, possuirá a terra como herança, né? Ou seja, é a legitimação dessa filiação. E Jesus, quando traz isso, né, nas bem-aventuranças, ele institui a doçura como uma lei, né? A doçura é uma lei. E aí a gente tem os seus desdobramentos: a doçura, a mansuetude, a moderação, a paciência. Então, aprendei comigo, que sou dócil, eu tenho tudo isso. Venha aprender comigo, né? A gente tem também, é muito interessante, porque mais à frente a gente tem no capítulo
14, não, 15, né? Fora da caridade não há salvação. E aí a gente tem na caridade, né, a tríade, né? Benevolência, indulgência e perdão. E aí, nessa passagem lá dos brandos e pacíficos, Lázaro traz para a gente, né, na afabilidade e doçura, e situa a doçura como um traço, uma manifestação da benevolência. Então, se a doçura, né, a mansuetude é um traço, a manifestação da benevolência, e a benevolência é uma característica, né, um traço da tríade do que seja caridade, nós temos aí que sermos dóceis junto a Jesus. Nós estamos também sendo caridosos, nós estamos nesse exercício. E é bonita essa passagem de Lázaro, que é um espírito de quem eu admiro muito, porque depois dessa passagem, ele nos traz também, no capítulo 17, o dever, né? E fala do dever, né, como esse florão da razão, né? Então, quando a gente, às vezes, ainda não sabe sermos dóceis, né, por espontaneidade, o dever nos convoca a essa doçura, pelo exercício dela, né, água mole e pedra dura, né, a gente vai exercitando essa doçura, trabalhando esse sentimento em nós, e isso faz parte do aprender, que Jesus falou, aprender comigo, significa aprender essa doçura e a humildade, né, que sou dócil e humilde de coração. E aí, nessa continuidade, ele ainda coloca, sou humilde de coração, ou seja, não é humildade aparente, é a humildade do sentimento, é a conquista do espírito, não é a aparência de humildade, que muitas vezes a gente se corrompe, se engana, né, no contexto social, é a única e verdadeira, né, aos olhos de Deus. E a humildade também é um traço, certamente, da caridade, no orgulho e a humildade, né, mais na frente também no evangelho, a gente tem a pergunta, né, podeis ser caridosos sem a humildade? Então, também não tem como, né, sermos caridosos sem a doçura, sem a humildade. E aí Jesus, aprende comigo, sou dócil, humilde de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas. Encontrareis porque procuraram, né? Você vai encontrar porque procurou. E essa resposta da procura, ela também aparece em diversos momentos do Evangelho, né? Buscar e achareis, bater e abrir-vos-á, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, o tempo todo a gente tem essa resposta, faça a sua parte, o teu movimento, e a resposta há de chegar, né? Então, ele fala, encontrareis o descanso. E aí a gente vale aqui também refletir um pouquinho, né? Que descanso é esse aos olhos de Jesus? Porque a gente está acostumado, dentro do nosso conceito ainda tão materialista, refletirmos sobre o descanso em relação ao repouso, à inércia, à inoperância, né? Trabalhamos para poder gozar de alguns dias de descanso na vida profissional, por exemplo. Mas Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, traz uma definição muito bonita sobre o que seria o repouso. Ela fala assim, como repouso, entenda-se tranquilidade interior, recuperação de forças e conquista de otimismo, né? Então, tranquilidade interior, essa serenidade, essa recuperação de forças que Jesus nos promete, recuperação do otimismo, porque ele é fortalecido na fé, né? Então, isso é bastante importante a gente entender o repouso que é prometido. Não é o repouso da inércia, né? E aí, quando a gente pensa no sofrimento, nas aflições, vale a pena a gente refletir também por que nós sofremos tanto, né? Por que o jugo da dor, da aflição, né, pesa tanto sobre os nossos ombros? E aí a gente vai refletir porque a gente não entende a função. A gente ainda não entende a função da dor nas nossas vidas, né? E a gente vai perceber, Leon Denis nos traz, aí falando agora um pouquinho mais sobre a dor, porque é importante entender esse alívio que Jesus nos traz das nossas dores, é importante a gente buscar entender a dor, né? No Problemas do Ser Destino da Dor, o Leon Denis dedica toda uma parte só para falar da dor, né? E ele fala para a gente que a dor e o prazer são formas extremas da sensação, e que
para excluir a dor, ou uma delas, né, ou o prazer ou a dor, seria excluir a sensibilidade, ou seja, isso não é possível. Uma faz parte da outra, é inseparável, e são ambas necessárias à educação do ser. Agora, o que se entende sobre elas, o entendimento do que seja dor e do que seja prazer, eles remetem ao infinito. Ele varia tanto quanto são as possibilidades evolutivas do ser. Cada um vai ter um entendimento. Aquilo que é uma dor, por exemplo, para minha filhinha de 5 anos, não é mais dor para mim, né? Aquilo que é uma dor para um espírito ainda em aprendizagem, não é uma dor para o espírito já puro. Então, à medida que a gente vai galgando esses degraus evolutivos, e a gente vai subindo no nosso ponto de vista, a gente ressignifica o lugar da dor, o lugar do prazer na nossa vida. Né? Então, uma passagem muito bonita do Evangelho, no capítulo 2, o ponto de vista, né, que a gente vê ali uma definição clara disso, que ao peso, né, o conhecimento que a gente tem sobre a vida futura, quanto mais nós entendemos a vida futura, mais relativa ficam as experiências humanas. Então, elevar-se é muito importante. Isso é simples a gente perceber quando um avião sobe, né? Quando a gente vai pegar um avião, nós temos ali aquele patamar, aquela imagem do solo. E à medida que o avião vai subindo, nós começamos a nos dar contas de cenários, de paisagens, de elementos que estavam ali em torno de nós e que nos escapavam à percepção. Nós não tínhamos, porque o nosso olhar ainda era rasteiro. A partir do momento que a gente eleva nesse avião, a gente começa a ver que tem uma paisagem belíssima e que eu ainda não tinha percebido. Nessa mesma forma, né? Nessa mesma forma, a gente percebe a construção do ser em relação à dor, às aflições. Por isso, Jesus nos convida a caminhar com Ele, porque ao caminhar com Ele, nós começaremos a entender, a ressignificar o lugar da dor em nossas vidas, e por isso elas vão se tornar mais leves, né? E aí, depois, ele continua dizendo assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores, perdas de entes queridos têm sua consolação com a fé no porvir e com a confiança na justiça de Deus que Cristo vem ensinar aos homens. Então, quando a gente fala fé, confiança, a gente percebe que esse é o grande escudo, né, para nos protegermos das aflições. A gente percebe que a fé, que é a base da regeneração, que é a mãe de todas as virtudes que nos conduzem a Deus, como o Evangelho mesmo nos diz, ela, quando verdadeira, quando sincera, ela é o grande sustentáculo da dor, né? Então, por isso é tão importante a gente construir a fé, porque o vinde a mim, que Jesus nos convoca, é um ato de fé. Ninguém vai se não tem fé. A criancinha, quando a mãe vira e fala, vem, vem, começa a andar, a criança vai porque ela sabe que os braços da mãe, do pai, estarão ali para sustentá-la caso ela caia. Se ela se desequilibrar, ela vai ter o amparo e a sustentação. Assim somos nós. Nós precisamos aprender a cultivar essa confiança em Jesus, como os pequeninos que vamos caminhando até Ele, cambaleantes que ainda que somos, mas que estamos nesse caminho e certos da sustentação das mãos de Jesus em nossa vida, né? Então, é bem bacana a gente perceber que a fé é esse grande sustentáculo. O Emmanuel traz no livro Pensamento e Vida uma lição toda dedicada à fé, e é muito bonito, porque ele nos diz que a fé nasce com a própria alma, né? Às vezes a pessoa fala, eu não tenho fé, eu perdi a fé, porque eu passei por um drama muito grande da minha vida, e fala, eu perdi. E aí Emmanuel vem com essa pra gente, né? Não, a fé foi colocada no seu coração desde a criação, né? E ele vai tecendo que todos os seres, né, da criação, em todos os seres, palpita essa força divina em nós. E aí ele descreve de uma forma muito bonita, falando quanto a árvore que é decepada confia na renovação de suas folhas, o rio, que é tão farto, está ali com suas águas fartas, confia na origem, da fonte que o sustenta,
porque se não houvesse a força que vem da fonte, as águas da sua nascente, aquela cheia, né, do seu leito, não seria possível. Então, ele confia. E ele ainda nos traz um exemplo muito bonito com nós, o quanto nós exercemos a fé quando nós ingerimos um alimento. Sem perceber, olha que lição bonita da natureza, né? A reflexão, inclusive, que Eurípides nos convoca a observarmos em torno de nós, a natureza e nós mesmos como seres dessa natureza. Porque ao digerirmos um alimento, confiamos que as vísceras, né, intestinais, abdominais, vão fazer o seu trabalho. Dormimos na confiança, na entrega de que o dia seguinte continuará com aquelas características que nós conhecemos e ainda trarão novas oportunidades. Então, viver todos os dias nas mais pequeninas coisas é um processo educativo da fé. E nós estamos sendo convocados aqui, pelo Cristo Consolador, pelo conhecimento que a doutrina espírita nos traz, a ampliarmos, a ressignificarmos esse conceito da fé em nossas vidas, aprendendo a nos entregarmos, né? E sermos os servidores fiéis de Jesus. No livro Novo Olhar da Evangelização de Espíritos, a gente tem, né, que é esse novo olhar, esse elevar o patamar para entender melhor, né, ele fala que para servir é preciso renunciar a si mesmo. E a gente tem, né, no livro dos Espíritos, esse sacrifício do interesse próprio, já como a nossa recomendação maior. Então, nós vamos percebendo que à medida que nós nos sacrificamos a nós mesmos, aos nossos interesses em benefício do outro, nós nos ampliamos, nós nos libertamos, superdimensionamos as nossas possibilidades evolutivas, como no tropismo divino. Assim como o girassol busca a luz, à medida que nós renunciamos a esses apelos, né, materialistas, que ainda tanto sobrecarregam os nossos ombros de aflições, nós também vamos nos voltando, fazendo o nosso tropismo divino, como o filho pródigo volta para a casa do pai. Então, aceitarmos o jugo do Cristo é entendermos também a necessidade de sermos úteis, porque a gente começa a ter a noção, a clareza, a lucidez de que tanto recebemos e temos a nossa contrapartida, a nossa contribuição nessa construção divina e podemos contribuir com Cristo, podemos, nas condições que nós estamos hoje, sermos úteis ao trabalho. Então, cabe a gente a começar a fazer escolhas novas, né? A evangelização faz um estudo também muito rico sobre as escolhas, né? A gente aprender a escolher, porque as escolhas estão atreladas ao que nós desejamos. Eu desejo, faço uma escolha. E os meus desejos estão atrelados, geralmente, às minhas memórias, às minhas experiências, aquilo que eu já experienciei de alguma forma, ou já tive informação, contato de alguma forma, e aquilo me inspira um desejo, e eu acabo escolhendo. E nesse fluxo, se nós não renovarmos as nossas escolhas, vamos sempre nos atrofiando nessas, faço escolhas equivocadas, né, movidos por desejos equivocados, registrando mais novas memórias equivocadas. Então, nós precisamos renovar esse fluxo das nossas memórias, renovando os nossos quadros de memórias a partir de escolhas novas, escolhas mais lúcidas. Como a gente disse, né, quando Lázaro traz um dever, se ainda não é espontaneidade, essas escolhas ainda não são possíveis na forma de espontaneidade, que elas sejam, né, pelo dever, pela lucidez que a razão já nos traz, de que nós devemos agir diferentemente, como um remédio amargo ainda para a gente, porque a gente ainda não sabe reconhecer a doçura que é o Evangelho de Jesus em nossas vidas, que ele ainda desça amargo, porque eu ainda estou entendendo, ressignificando a dor e a aflição na minha vida, mas que eu faça pelo dever, até o ponto que um dia aprenderemos que o que eu tanto acho que é aflição, o que eu tanto acho que é dor, é a presença de Deus na minha vida, me convocando a um novo momento, me estimulando a agir, porque se não fosse às vezes a dor, nós permaneceríamos eternamente inertes, né? Nós ficaríamos ali, quantas vezes é o incômodo, é o desconforto que faz a gente agir, né? Fisicamente é assim, se você está com uma dor, você vai procurar algum remédio, né?
está insatisfeito no trabalho, você começa a pensar o que, que eu posso fazer, porque eu não quero viver mais nisso. Então, a gente tem uma noção dessa necessidade de novas escolhas para gerarmos em nós novas experiências, novas memórias. E ao aprender com essas experiências, transformaremos, né, as experiências com Jesus em aquisições verdadeiras, espontâneas na nossa vida. Então, o jugo com Cristo, ele é leve porque ele está ligado diretamente ao meu grau de fé, né? É uma equação também, quanto maior a fé, mais leve o jugo. E o contrário também, quanto menor a minha fé, né, maior o jugo. Então, a gente já está avançando um pouquinho do horário, mas só para a gente concluir um pouquinho que Jesus no livro Jesus no Lar, do Neil Lúcio, traz uma passagem muito bonita que vai falar também da fé sem obras, porque a fé que a gente está falando aqui é uma fé ativa, né? Não é aquela fé da adoração inoperante, né? É a fé que promove, é a fé que age, porque o conhecimento estagnado, ele não edifica, né? Também em outra passagem do próprio Jesus no Lar, Jesus vai falar do conhecimento, e tá o exemplo que o conhecimento seria a gota do orvalho, né? Que a gota do orvalho, quando cai no lírio, ele é o cristal celeste, mas a gota do orvalho, quando cai na lama, né, na poeira da estrada, vira lama. Então, que recipiente é o nosso que está recebendo esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, né, que o Evangelho de Jesus tem nos convocado há 2000 anos, onde está sendo, como tem sido a minha intimidade? A minha intimidade é a flor que vai virar um cristal celeste ou ainda a poeira, né, da estrada que está virando lama, esse conhecimento, porque uma vez que ele é inoperante. Então, a gente precisa ir de encontro, né, vinde a mim. É muito interessante essa a gente pensar nesse movimento do vinde, porque Jesus nos convoca a dois movimentos no Evangelho o tempo todo, né? O vinde a mim, mas ele também fala muitas vezes o ide, né? E o id é o ir ao encontro do outro, né? É como se fosse uma árvore que ele cresce bidimensionalmente. A árvore cresce para Deus, que seria esse vinde, mas ela cresce entranhando as suas raízes na terra, que é o solo do bem, do trabalho com Jesus, né? A terra fértil das oportunidades, que é o trabalho de caridade. Quanto mais eu exerço o id de encontro ao outro, mais eu crio o sustentáculo dessas raízes para erguer o edifício da fé e ir até Jesus, né? Praticando o vinde que ele tanto nos convocou. Então, só para encerrar, eu gostaria de lembrar, né, para nossa reflexão, uma das passagens, particularmente, que é as mais bonitas de Jesus, que é no livro Boa Nova, Michele, com o bom ânimo de Bartolomeu. É particularmente especial porque tem tudo a ver. Bartolomeu, naquele momento, ele estava afligido, né? Ele estava sofrendo o peso das aflições, dificuldades materiais, financeiras. O seu peixe já não tinha o mesmo valor no mercado. A perda de entes queridos que o Evangelho cita, que ele tinha perdido a sua mãezinha, né? As dificuldades nos relacionamentos com o seu pai, seus irmãos. Bartolomeu, apesar de ter o conhecimento, seu coração naquele momento estava fechado pelas dificuldades, pela dor. E Jesus traz, Bartolomeu já viu uma boa notícia não produzir alegria, né? Então é essa força do bem, da alegria que Jesus nos convoca. E aí Bartolomeu, ainda hesitante, mesmo depois de Jesus falar, ele fala, mestre, mas o evangelho então vai pedir para a gente essa fortaleza permanente? Porque a gente fica imaginando assim, né? Eu tenho que fazer ali a fortaleza permanente. Aí Jesus fala, Bartolomeu, o evangelho, né, a boa nova, a verdade, ela não exige, ela transforma, ela ressignifica, né? E nessa ressignificação nós nos tomamos de alegria, de coragem, de esperança. E imbuídos desses sentimentos, o jugo é mais leve, é mais doce, é mais suave. É isso, Michele. É Sem muito dúvida, minha querida. velho, né?
Ai, como é bom, gente. Obrigada, Kelly. Delícia, né, gente? Oh, coisa boa. O jugo com o Cristo é leve. Nós precisamos é fazer o movimento, né? Fazer um movimento que é interno para depois transcender, né, e estender para o externo. O movimento que inicia no nosso pensar, no nosso criar, no nosso idealizar, nas movimentações. Essa é a maior movimentação, né, que o espírito faz. É o maior movimento e transformações que se fazem portas adentro do coração. Na movimentação de uma construção de um novo padrão de mente, como a Kelly trouxe para nós, na construção de memórias novas, esse é um trabalho árduo do espírito. E para fazer essa transformação de um novo contexto, de uma elaboração de memória renovada, nós precisamos fazer o movimento de ir até o Cristo, de seguir até o Cristo. Então, essa movimentação nos movimenta dentro, né? Consequentemente, os sentimentos vão se construindo, vão se enobrecendo, vão se sublimando, e naturalmente nossas ações exteriores vão ser pautadas na vivência do Evangelho, nessas construções mais nobres que o Espírito faz. Então todos estamos naquele momento de aflições que nós precisamos nos cansar dos padrões arcaicos, cansar dos padrões do ontem, do homem velho. É preciso cansar mesmo. Kardec, quando fala, os espíritos, né, por Kardec, é preciso às vezes que o mal chegue a um ponto tão grande para que a gente possa cansar desse mal. Porque o mal que está dentro de nós, né, para que nós possamos acender as centelhas divinas, as potências divinas, a luz que nós somos. Porque acendendo essa luz, fazendo o movimento, né, de construir essa luz diariamente, no esforço ali das coisas do dia a dia, que são ali as maiores provas e as maiores oportunidades que nós temos de renovação, de crescimento, de bom aproveitamento reencarnatório, é no dia a dia. Fazendo esse movimento com o Cristo, é que nós vamos nos renovando, construindo esse ser novo que nós queremos, né? Então é a mensagem de alegria, Kelly, que delícia. É isso, né, Michele? A gente percebe esse convite, e Jesus fala, né? Não existe estados especiais. Às vezes, a gente entende, esse movimento, existe sim o nosso esforço, mas às vezes ele é mais simples, entre aspas, do que nós imaginamos, porque é o conviver bem com os familiares, é envolver-nos em ações edificantes, assumindo as responsabilidades que nos cabem, né? De modo que aos pouquinhos a gente vai criando uma proteção, né? É mesmo uma fortaleza para desbravar desafios novos. Mas às vezes a gente começa ali no pequenino mesmo, né? Nas pequeninas ações que são possíveis, aprendendo a escolher melhor os nossos passeios, os nossos filmes, as nossas séries, né? Os livros, os comportamentos cotidianos, e aos pouquinhos a gente vai ampliando, né, ressignificando o bem em nossas vidas. E construindo esse bem, né, Kelly? E aí eu me lembro do Emmanuel para o Chico, quando ele falou, né, de todo o trabalho que Chico teria, e Chico fica feliz, nossa, que bom, né? Então, o que eu preciso para iniciar esse trabalho? E Emmanuel fala para ele, disciplina. Ah, sim. E disciplina. E disciplina. Esse é o trabalho da disciplina, a disciplina mental do dia a dia, né? Quando eu busco elevar e dou o melhor que eu puder, isso é leve. Quando a gente está em casa, nós estamos com o nosso grupo de convivência, exteriorizamos as nossas doenças emocionais, mentais, energéticas, não é ruim, não pesa para nós, pesa em nós, pesa no relacionamento. Isso é difícil. Agora, quando nós nos esforçamos por sermos gentis e caridosos e pacientes, não é leve? Então, para a gente ter uma noção, né? O jugo do mundo que nós estamos vivendo hoje é pesadíssimo. Ele atravanca todo o nosso processo, porque é o jugo das ilusões, né? Das escolhas feitas por meio de ilusões materiais, daquilo que é transitório, daquilo que não é real.
porque a verdade transforma, né? Como a Kelly trouxe para nós. A verdade transforma. Então, essas ingestões da verdade a cada dia vão nos transformando de forma muito natural. E trabalharmos sempre o cumprimento dos nossos deveres, como a Kelly deixou bem, bem claro. Nós necessitamos, como espíritos, em busca de uma lucidez espiritual na Terra nesse momento de plena transição, buscarmos o cumprimento dos nossos deveres, os nossos deveres espirituais. Com a disciplina que Emmanuel trouxe ao Chico, porque Emmanuel fala, né, que a disciplina antecede a espontaneidade, como a Kelly trouxe no Evangelho. Eu quero ser espontâneo no amor, na caridade, na fé. Eu começo como? Disciplinando, em busca do cumprimento do dever, sabendo que eu preciso cumprir, na disciplina do dia a dia. Quando eu menos perceber, virou espontâneo, né? Porque se transforma, torna-se conquista do espírito. Então, disciplina, disciplina, disciplina. É isso. A gente tem exemplos tão simples, né? Assim, a gente aprende a escrever, né? Naquela disciplina, tem que fazer tarefa, tem que fazer trabalho de escola. Etc. Quando você percebe, poxa, você já sabe, aprendeu a escrever, já escreve texto, escreve dissertações. Então, assim, é a gente trazer esse exemplo para a moral, né? Que quando a gente vai fazendo porque é necessário, quando a gente se der conta, isso já se tornou naturalizado em nós. Exige sacrifício, é claro, né? E Jesus não promete retirar a dor, ele promete aliviar. A gente tem vários exemplos, né? Quem não chorou? Emmanuel tem uma passagem bonita chamada Lágrimas, no Caminho, Verdade e Vida, que vai falar justamente do quanto os colaboradores de Jesus choraram muito, mas eles perseguiram, né? Eles continuaram nessa tarefa porque era um dever. E conseguiram, né, galgar esses degraus. Então, vamos aprender com esses exemplos, né? Vamos sim, minha querida, vamos sim. Que bênção, que alegria receber você aqui. Você sabe que quando eu fui planejar a lista do Evangelho, nós recebemos a inspiração de fazer. A gente faz online de forma por meio de WhatsApp, mas aí veio a inspiração de abrirmos para que outros corações pudessem acompanhar com a gente aqui no Face da Fraternidade. E você foi um dos primeiros nomes que apareceu para mim, na minha mente, né? E eu falava pro meu marido, nossa, eu preciso chamar a Kelly, eu preciso chamar a Kelly. Ele falava, quem é a Kelly? A Kelly, do Rio de Janeiro. Ah, ele já tá assim, ele já está íntimo da Kelly, tanto eu falar para ele. Eu preciso, porque a gente percebe a movimentação, né, dos amigos, dos espíritos amorosos, dessa equipe linda de Eurípides, que vai nos inspirando e vai nos reunindo e nós vamos nos reencontrando. Esse reencontro foi muito feliz para mim, gente, sabe? Muito feliz. Eu preciso te confessar uma coisa, assim, porque a gente já conversou um pouquinho do quanto o Recanto da Prece, a Tigorina, a Tinizinha são referências para você, e para mim também não é diferente, eu cresci dentro daquela casa, a minha mãe, desde pequenininha, me deu exemplos fortes no trabalho daquela casa, e aí, se eu pudesse eleger em 2 dedos, uma das lições que eu mais me lembro da minha infância de ouvir dentro daquela casa é o Cristo Consolador, o Jugo Leve. Então, quando você passou o tema, eu fui tomada de uma emoção muito grande, porque, assim, eu tenho memórias nítidas de ouvir a Tigorina falando do Jugo Leve. Para mim, são 2 lições, por isso que eu falei 2, que é o Jugo Leve e a Lei de Amor. Eram muito recorrentes, eu não sei se a tia escolhia, não sei como é, só sei que eram 2 lições muito recorrentes e que estão profundamente impregnadas. Se eu tivesse que escolher em 2 dedinhos, o Jugo Leve seria uma delas. Então, quando você falou da sua afinidade com aquela casa, né, e mandou o texto, né, falou qual seria o tema, eu fiquei muito emocionada, porque para mim é essa referência também. Então, sou muito... Nossa, Kelly, não sabia, tá vendo? Ai, a gente, realmente, os espíritos vão nos inspirando, né? E nós precisamos estarmos com as antenas atentas, né? Sintonizarmos bem, para que nós possamos receber esse impulsionamento divino. Que delícia, Kelly, saber disso. Elas marcaram muito minha vida, todos daquela casa, a mim e ao Fábio, sabe? A mim e ao Fábio. Então, são espíritos muito presentes em nossa vida, que nós temos uma gratidão tão profunda, laços que se perduram aí, né? Se perdurarão por muitas, muitas eras. E você, é uma delícia estar com você, viu? Obrigada de coração, minha querida. Obrigada a todos que estão aqui conosco hoje.
nesse evangelho tão bom, né? Tão doce. E eu queria pedir para você fazer a prece da nossa. Claro, faço sim, eu que agradeço também. Então, com o coração cheio de alegria, Jesus, de coragem e esperança, que foram as 3 recomendações que o Senhor deu a Bartolomeu, e que nesse momento, nessa manhã, nós fazemos estandarte do nosso trabalho, do nosso processo de renovação. Porque se há dor, Jesus, se há aflição, há também a alegria, a coragem e a esperança que os seus braços confortadores nos oferecem. Então, queremos agradecer profundamente a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, refletindo em torno do seu Evangelho. Agradecemos a Eurípides, esse professor querido, que tanto tem sinalizado as nossas vidas, nos auxiliando a entender a verdade e nos conduzindo até Jesus. Nosso mais profundo agradecimento. E que o Senhor continue conosco, como sempre fez, mas que agora nós tenhamos olhos de ver esse peregrino em nossas vidas, caminhando conosco, lado a lado, repartindo o pão da vida e matando a sede que nós temos do amor divino. Que assim seja, Jesus. Muito obrigada. Obrigada, minha querida. Que Jesus abençoe você, toda a sua família. Abraço meu esposo. Cecília, que eu já ouço vozes aí. Acabou de acordar. Abraço na Cecília linda. E olha, o convite para estar sempre conosco, viu? Muito obrigada, Michele. Eu agradeço. Um abraço para você, para o Fábio também, e que vocês continuem fortalecidos nessa proposta, né, de trabalho, né, e de divulgação do belo e do bom, né, nas nossas Que vidas. assim Muito obrigada. seja. Obrigada a todos, obrigada meus amigos, convidando a todos para já às 10 horas, live do Moacir lá no Bosque da Música, pelo Instagram, pelo Facebook do Moacir Camargo, Bosque da Música, 10 horas da manhã. E é uma delícia, uma delícia. Então, convite a todos. Obrigada, meus amigos, obrigada, Kelly. E sábado que vem nós temos mais Evangelho, sábado que vem nós traremos a nossa querida amiga Sônia, de Jaboticabal, que vai falar conosco também do Evangelho. É verdade, Cleo, é muita doçura. Obrigada a todos, obrigada, Kelly. Um beijo, gente. Beijão. Obrigada.